deputado, meu amigo Elmar Nascimento. Elmar, bom dia. Rapaz, eu estava aqui me irritando aqui. Fizeram uma reforma na Casa das Baianas, Memorial das Baianas. Parece que você entrou num shopping Guatemi de São Paulo, não é daqui não. As vitrines, piso, tudo bonitinho. Porra, Baiana de Acarajé com isso. E a criatura aqui revoltada com minhas críticas e está pedindo uma retratação. Você vai ver o tamanho da retratação. Elmar Nascimento. Rapaz, você tem que baixar porque você é grande, aí fica fora da televisão, tá vendo? E nós não podemos perder a sua imagem. Tudo bem com você? Bom dia, Mário. Tudo bom, amigo? Rapaz, tava com saudade com você, nunca mais, né? Pois você me abandonou rapaz. mesmo, né? Tá de sacanagem Mas comigo, é falta né? de convite. Quando você me convida, eu venho. E você aqui precisa de convite, rapaz. Elmar, me diga uma coisa, você agora está no segundo mandato como deputado federal e líder do União Brasil na Câmara, certo? Isso. Como é que tá? Vamos conversar pela política nacional. Eu quero muito saber você, como é que está a Câmara, esses movimentos, candidaturas, terceira via, queimaram Dória aí, enfim, rapaz. Mário, a Câmara está numa efervescência muito grande. O Congresso Nacional recupera, depois de muito tempo, um protagonismo que já vinha numa crescente, interferindo em temas que são importantíssimos. Ontem mesmo, depois de muita reclamação da sociedade, sobretudo quando visitamos o interior, por conta da inflação, que é crescente, latente em todos os produtos, sobretudo em decorrência da alta de combustíveis e do preço da energia elétrica. Nós estamos tentando interferir de todas as formas possíveis para poder equacionar e minimizar os efeitos disso para a população, sobretudo mais pobre. Ontem nós resolvemos colocar em votação um projeto de lei complementar número 18, que trata do estabelecimento de limite para a alíquota de ICMS. E o presidente Lira me designou relator, estou debruçado desde isso ontem, que a gente vai tentar votar isso na semana que vem. ICMS sobre combustíveis? Combustível, energia, telecomunicações. Sim. E a gente pretende votar isso já na próxima terça-feira, um tema muito importante agora, nesse instante que nós estamos vivendo, nesse momento de volta de inflação, que nós não podemos permitir. Com as eleições presidenciais, um clima de muita polarização, né? Entre o atual presidente e o ex-presidente Lula. Não vejo a curto prazo como isso pode ser modificado. Terceira via, em que não há capacidade dos partidos se unificarem em torno de uma única candidatura, não dá para se falar em terceira, porque fica terceira, quarta, quinta via, o que reforça a polarização existente. Nós vamos ter uma eleição que, a não ser que é um cavalo de pau muito grande, vai esses dois projetos aí. Mas está tendo uma movimentação aí, inclusive. A União Brasil tem, aparentemente, um candidato que é o presidente do partido, Bivar. O meu amigo, querido amigo, ACM Neto, disse que votaria em Bivar se ele fosse candidato. Mas está havendo um movimento de tirar vários e concentrar na senadora Tebet. Mas, por outro lado, se fala também, ela é do MDB, que o MDB pode não dar a legenda para ela ser candidata. Como é que está? A respeito disso, o que é que você vive lá? A partir do momento que a gente escolheu o nome do presidente Luciano Bivar, ele se recolheu a não participar das tratativas e me designou junto com o vice-presidente do partido, Antônio Rueda, para sentar com o MDB e o PSTB. O que é que eu percebi dessas tratativas? Cada um pensando no seu umbigo. Eu não reconheço na candidatura da senadora Simone Tebet melhores condições do que o do Luciano. Primeiro porque ele não tem contestação interna, como ela tem, de pessoas importantes, não é de qualquer um, mas de senadores do partido, como o senador Renan Calheiros, liderança de Alagoas,
o ex-presidente da Câmara, Eunício Oliveira, o ex-ministro Marcelo Castro, do Piauí, de um lado defendendo o apoio à candidatura do presidente Lula, de outro lado a ala do Paraná para o Sudeste, Sul, aí tem o ex-ministro Osmar Terra, presidente Alceu Colares, da Fundação Alceu Colares, defendendo o apoio ao presidente Bolsonaro. Então, um partido absolutamente dividido. Se eles não têm condição de se unificar em torno de uma candidatura, nós aqui de fora vamos apoiar. E aí você veja o exemplo. É claro que cada estado tem a sua singularidade, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Bahia, mas como é que a gente pode subir no palanque do MDB aqui, se o MDB faz parte da coligação oposta à nossa no estado? Então tem esses problemas. E eu defiro o nome do presidente Luciano porque eu acho que ele é um sujeito empresário de sucesso, muito desconhecido ainda da sociedade brasileira, mas ele foi o político que teve a capacidade de enxergar a guinada à direita nas últimas eleições e abrigar o presidente Bolsonaro, obteve sucesso, teve a independência de, sendo presidente do maior partido que abrigava o presidente da República, romper com o presidente da República. Isso não é fácil, dentro do próprio partido, na defesa das instituições democráticas, essa foi a razão. Foi o político que teve a capacidade de perceber que não tinha mais campo para médios partidos, pequenos e médios partidos, e fazer a única grande fusão do Brasil, senão o Democratas e o PSL estariam passando por dificuldades nesse instante. Hoje nós lideramos as pesquisas de opinião para governador na maioria dos estados, temos as condições de fazer a melhor bancada. É um partido que nasce agora, a primeira eleição que vamos disputar, vamos defender as nossas ideias, fazer uma campanha propositiva. Se isso resultar em vitória, acho que vamos ser realistas, muito difícil. Mas aí no segundo turno, nós vamos ver o que é que mais unifica o nosso partido para a gente tomar uma decisão. A decisão de lançar a candidatura do presidente Luciano, dia 31 nós vamos fazê-la para levar até o fim. Mas, Elmar, me diga uma coisa, Luciano Bivar, você falou bem, ele é praticamente desconhecido, não é? E a campanha vai ser muito curta, inclusive a parte de televisão, isso tudo. Né? Tá, Mário, será que isso favorece ou desfavorece a ele? Porque é claro que a senadora Simone Tebet é muito mais conhecida, o governador João Dória é muito mais ainda, mas um tem outro tem 2, outro tem 3% na pesquisa, de 0 a 3 todo mundo é japonês. E Ciro Gomes? Pois é, não, se é para fazer uma coisa séria, mas teve uma época que Neto chegou a ter alguma... O Neto defende. Possibilidade o Neto defende que a gente tivesse chamado, e eu defendo também, o Ciro Gomes para a conversa. Isso é matemático, é claro. Se você tem um presidente da República que tenha 30% de intenção de voto, se tem um ex-presidente da República que tem mais do que isso, para se falar em terceira via, tinha que unificar todo mundo. Não pode você fazer uma política excluindo o Ciro, que tem 6, 7, 8... De 6 a 10 ele tem qualquer número, porque é matemático, senão ele vai manter a candidatura dele e aí cadê a terceira via? E aí é a quarta via. Aí reforça a polarização e chance zero, que eu continuo a achar muito difícil furar essa polarização. Você tem algum receio de que haja interrupção do processo eleitoral, um processo democrático, no caso de Bolsonaro ser derrotado, não querer entregar o governo a Lula, por exemplo, ou qualquer outro? Zero chances. As instituições estão absolutamente amadurecidas. Você vê que essa semana o presidente da República entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal contra o ministro Alexandre de Moraes, e ontem, numa solenidade, ele o cumprimentou, que briga são as ideias, não são as pessoas. Briga não é pessoal, é de ideias. O Supremo também tem passado do limite com relação a sair das 4 linhas da Constituição. O Executivo passa, mas o Supremo também tem passado. O Supremo interferiu no processo eleitoral, ou no passado ou agora ele está interferindo. No passado, será que ele agiu certo quando deixou o Lula inelegível e o PT teve que substituir o candidato? Ou ele está certo agora quando ele retomou a elegibilidade de Lula? O certo é que o lá atrás ou agora ele está interferindo no processo eleitoral. Sim, mas o fato do Supremo, eu concordo com você que o Supremo passou a ter uma preponderância entre os poderes, mas isso não vem... eu às vezes fico pensando assim, do fato de Bolsonaro constantemente agredir as 4 linhas e do Congresso ser omisso ou até conivente com esse jogo de Bolsonaro? Eu tenho visto Bolsonaro fazer muita bravata.
ultrapassar o limite, ele chega ali no próprio procurador-geral, em nenhum momento identificou algo que possa transformar em crime e em denúncia. Aí o Supremo abre processo, ele mesmo abre, contra a opinião do próprio Ministério Público, ele mesmo investiga, ele mesmo condena, está ultrapassando, né, Mário? Está ultrapassando também. A gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Eu acho que o Legislativo tem servido para isso. Os presidentes das duas casas têm um amadurecimento muito grande e tem forçado no sentido de que a gente possa construir um melhor clima de harmonia possível. Você falou em bravata do presidente, né? Nós já vimos várias, até mais de um ano ou dois, ele chegar a dizer, chega, a partir de hoje não tem mais isso, e no final não vai para lugar nenhum. Mas você não acha que isso cria um clima que, de repente, pode gerar uma coisa mais séria? Ou pela forma que você falou até... Né? Mário, a gente já acostumou a lidar com ele. Eu acho que isso prejudica muito mais a ele. Ele fala para o público dele, para aqueles radicais. Se você recorda, no primeiro governo do presidente Lula, ele fez aquela carta aos brasileiros. Ele tinha os radicais no PT, tinha uma necessidade de uma reforma da Previdência e tinha os radicais do PT que eram absolutamente contra. O presidente Lula deu uma guinada ao centro e fez o que precisava ser feito da reforma. Tanto que ele enquadrou os radicais do partido que saíram do PT e criaram o PSOL. O presidente, que no meu entender errou, ao invés de estar falando para os radicais dele que não vão sair para votar no PT, vão continuar votando com ele, tivesse outro tipo de discurso com relação à vacina, que ele fala contra a vacina, mas quem bancou a conta toda de pagar a vacina foi ele, foi o governo federal. Ele faz essas bravatas com relação ao Supremo, bota take lá, mas não passa disso, só que cria um clima de estabilidade, e isso prejudica ele. Se ele não tivesse passado da linha nesses pontos, talvez ele tivesse uma reeleição absolutamente tranquila. Como é seu contato pessoal com ele? Você tem contato frequente com ele? Como é que é? Olha, ótimo, de muito respeito. Quando eu achei que ele estava passando do limite com o Congresso, eu fiz o discurso mais duro que houve contra o governo até hoje. Fui aplaudido de pé por todas as bancadas, tanto do governo quanto da oposição, e de lá para cá sempre foi de respeito. Eu fui presidente do Conselho de Ética e teve representações tanto contra ele quanto os filhos. Hoje o Paulo Aze, eu converso muito com ele, é o presidente do Conselho de Ética atual da Câmara, e está lá com umas 20 representações, umas 5 só contra o Eduardo Bolsonaro. Então eu já conheço ele desde essa época. Você vai lidando com ele. Quem votou nele, votou nisso que ele é. Sim, mas você, quando encontra, você se encontra com frequência? Ele é muito afável, ele é muito afável, simples, sujeito que, se você tiver num final de semana lá, você vai encontrar ele com a camisa de time, com um short e com a sandália havaiana. Ele é esse tipo, sujeito muito simples, muito humilde. Você nunca teve pessoalmente nenhum atrito assim com ele? Não. Atrito com a postura do governo, mas com ele pessoal não. Sim. Orçamento secreto é uma coisa que se ataca muito o Congresso. O que você acha disso? Acho que isso é um absurdo que se comete e injustiça que se comete contra o parlamento brasileiro. Por quê? Em primeiro lugar, vamos aos valores. Vamos. Mário, o valor desse orçamento que não é secreto, qualquer parte secreto se está publicado no Diário Oficial, que se trata das emendas de relator, corresponde a 0,03% do orçamento total da União. Será que o Congresso não tem direito a opinar sobre investimento em 0,03% do orçamento total da União? Ponto. Segundo, é que não tem nada secreto, que está tudo publicado no Diário Oficial. Se tiver alguma coisa errada, aí pode ter na execução direta da União, pode ser indireta, é feito lá na ponta, pelo prefeito. A gente coloca o recurso na prefeitura, a partir daí não temos mais nenhum tipo... A licitação é feita pela prefeitura, a execução é feita pela prefeitura e nós temos os órgãos de controle, mas isso dá mínima independência ao Poder Legislativo. Mário, nunca houve tanta derrubada de veto feito pelo Executivo quanto há hoje. E por que é que a gente tem condição de fazer isso? Nós não precisamos do Executivo. Eu não estou de pires na mão lá pedindo a ele. Eu não vou em gabinete de ministro, nenhum deputado vai mais. Eles é quem vem pedir recurso a gente para investimento. A gente decide lá na Câmara. Isso nos dá independência, isso é bom para o parlamento. Quando a gente votou orçamento impositivo aqui no Estado, era nesse sentido também.
Você acha que o que é mais o certo aqui? Olha a execução. Por exemplo, o governo do Estado diz que é republicano, né? Nós, da oposição, administramos 40% da população baiana. Prefeitura de Salvador, de Feira de Santana, de Vitória da Conquista, Camaçari, cidades médias como Campo Formoso, Senhor do Bonfim, Eunápolis, Teixeira de Freitas. Olha a execução de orçamento. Pega o Diário Oficial aí. É 200 convênios por dia na Condé. Olha se tem algum desses municípios. Isso que é republicano? Ou no parlamento, que é proporcional, é dividido? Tem lá no orçamento que eles dizem que é secreto, mas não é? Indicação de deputado do PT. Olha lá. Só o Zé Neto não teve a opção dele. Mas olha lá os outros deputados. Olha lá deputados do PSB, do PCdoB participando. Não é algo mais democrático, mais legítimo? Agora, por que inventaram e fizeram, então, esse escarcéu todo com esse tal orçamento? Isso virou um escândalo nacional. Eu queria que você me explicasse, porque eu não estou entendendo. Vem cá, por que precisou o Supremo pedir que divulgasse isso? Porque não era divulgado? Não, eu não conheço a história direito. Eu estou te perguntando porque eu quero saber mesmo, não é... Eu sinceramente, eu acho que foi muito culpa do relator do orçamento que estava feito. Agora está sendo feito um controle absolutamente transparente e aberto. Eu faço questão de divulgar, tá tudo que eu faço está nas minhas redes sociais. Sou campeão do orçamento secreto, se for na Bahia. Quem mais botou recurso na Bahia foi o deputado Elmar Nascimento. Está lá, faço questão. Me orgulho disso. Agora, eu chego em Brasília dia de segunda-feira à tarde, saio quinta à noite. Ando ministério em ministério, a gente coloca recursos, depois tem que passar por vários trâmites em cada um dos ministérios. Você chega final de ano, dia 30 de dezembro eu estou lá. Outros, não sou o único que faz isso. Vários outros fazem. Para poder evitar que caia em resto. Exatamente, que seja devolvido. Vai usar até o fim. A gente faz. Hoje, graças a isso, Mário, eu tenho um apoio de 42 prefeitos, é pela cor dos meus olhos, não, é porque eu consigo colocar recurso lá. Agora demanda trabalho. Tem gente que quer ir. Eu não vou citar nome de ninguém, cada um trabalha como acha melhor. Tem deputados que são ligados a determinados segmentos, são sindicalistas, tudo isso aí é legítimo, é a representação popular. Eu atuo levando recursos para os municípios, para os meus municípios. Isso faz com que eu tenha apoio de 42 prefeitos. Isso não é pela cor dos meus olhos. Eu estou conversando aqui, nós estamos ligados em todo o interior da Bahia, com o deputado federal Elmar Nascimento, líder nacional do União Brasil. Agora, o fato de ter passado essa coisa, e até hoje, rapaz, se fala desse orçamento secreto, se você... o que você falou? 0,3% do orçamento total. Mas isso causou um mal-estar em relação ao Congresso grande. É direcionado, é feito para que a gente não tenha poder nenhum, para que o Poder Legislativo não tenha poder, para que fique mendigando. Essa semana mesmo a gente derrubou alguns vetos relacionados ao Poder Executivo. Você acha que numa época de eleição, a gente com recursos para liberar para os nossos municípios, se a gente dependesse de tudo do Poder Executivo, tinha condição de fazer isso? Você acha que aqui... Qual foi o veto que a Assembleia Legislativa já conseguiu derrubar de uma lei do governador? Ou que a Câmara de Vereadores derruba aqui de Salvador de um projeto de lei do prefeito? Lá nós temos independência, por conta do que eles denominam de orçamento secreto, que nada mais é do que uma parcela mínima do orçamento da União, a gente ter o direito de indicar aonde vai ser executada. Arthur Lira e o Centrão dizem que governam com qualquer presidente que seja eleito, seja Lula, seja Bolsonaro, Simone Tebet, João Dória, Ciro. Você concorda com isso? Olha, ele tem capacidade de dialogar em todos os extremos. Ele foi apoiado por todos os partidos. Teve uma ala bastante importante. Você tem boa relação com ele? Ótimo, excelente. Viajei com ele semana passada no Missão. O exterior, são dos deputados mais próximos a ele. Ele é muito trabalhador. Não é à toa que ele se elegeu presidente da casa e tem amplo apoio. Ele deu uma derrubada em Rodrigo Maia, o candidato dele lá, legal. Foi o Rodrigo Maia assumiu, é candidato à reeleição, não? Não. Ele hoje ocupa um cargo de secretário de Estado em São Paulo. Por conta disso, não se afastou. Ele está inelegível para as próximas eleições. Mas ele teve um tempo que era muito poderoso no país, né? Quem está à frente do Poder Legislativo hoje sempre tem uma caneta. Sim, mas ele teve vários episódios quando tentaram derrubar Temer, que ele estava na linha de sucessão.
E depois ele sempre foi muito poderoso. E de uma hora para outra, assim, sumiu. Se ele tivesse sido sucedido com algum presidente que tivesse uma personalidade um pouco mais fraca, talvez o nome dele tivesse em evidência. Geralmente, quando você deixa de falar, é porque o sucessor ocupou os espaços. O presidente Arthur Lira tem ocupado tanto espaço no diálogo com o executivo, que ele não dialogava muito com o executivo, mas com o judiciário também, e feito a pauta do Congresso andar, e tem uma presença mais próxima dos deputados. Aí faz com que... Sérgio Moro, o que você acha dele? É um bom cidadão, mas ele não conhece nada da política, né? Está entrando agora e eu acho que ele está aprendendo que lá aqui o sistema é um pouco diferente. Ele pode ser candidato a deputado e ter uma belíssima votação, né? Porque tem muita gente que ainda acredita no herói brasileiro, que eu acho que ele não foi. No União Brasil, o nosso vice-presidente fez uma pesquisa de opinião em São Paulo, e é claro que ela não corresponde tanto à realidade, mas tem um indicativo, porque ele estimulou para deputado o nome dele, o nome do deputado mais votado, que é o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, e o nome do Boulos, que foi candidato a prefeito agora. Ele teve 23%, o Eduardo 11% e o Boulos 6%. Isso mostra que ele tem uma parcela de votação muito grande que deseja votar nele. Porque na época da Lava Jato, Elmar, você acompanhou tanto com todos nós aqui, a Rede Globo transformou ele num grande herói nacional, né? Você se lembra, tinha intervalos de 40 minutos com aqueles tubos enferrujados soltando dinheiro, e ele virou realmente. Mário, ele teve vários erros processuais, que vários advogados defenderam, apontaram na época, e aí terminou que prejudicou o país. Ao invés de ir no CPF de quem cometeu algum tipo de crime, ele foi em CNPJ, quebrou as maiores empresas. Ele devia pegar os dirigentes e não as empresas, como acontece no mundo todo. Exatamente. Né? A Siemens, por exemplo, trabalhou muito para Hitler. Já se envolveu em vários casos de corrupção no mundo. O dirigente é preso ou paga, etc. Mas a empresa continua e ele acabou com as empresas brasileiras. Ele acabou com as empresas, teve esse grande... terrível. Foi um impacto na economia muito grande, e depois, por falhas processuais, a gente não pode conver que houve roubo. Será que deixou de existir? Quantos delataram aí? E o que acontece por conta dessas falhas processuais agora? O Estado vai ter que indenizar um monte de gente aí. Muita delação anulada, porque a população entende lá, que o Supremo entende que a vara de Curitiba era incompetente para julgar, e era. Você não pode sair a super vara do Brasil agora julgando todos os casos, todo quanto é lugar. Tem regra, tem lei, tem Constituição. E isso ele contribuiu até a favor de quem cometeu ilícito. Porque ele conduziu um processo equivocado que está sendo anulado agora. Coisas que ficaram provadas que existiram, mas estão sendo anuladas porque o processo foi errado. Você se lembra, inclusive, de os promotores de Curitiba queriam fazer uma fundação com dinheiro, 2 bilhões, para poder fazer educação. Que coisa mais doida, e virar um outro poder. Um outro poder, imagine. Cada um fugindo das suas 4 linhas. É impensável uma coisa dessa. Vamos à Bahia. Bora lá. Me conte aí, como é que você está vendo aqui. Nós temos, por enquanto, 2 candidatos. Vão aparecer outros, tem um candidato do PSOL, até já entrevistei ele. Mas, basicamente, nós temos a Semineto nas pesquisas muito, mas muito na frente. Foi um excelente prefeito de Salvador, excelente. Elegeu o sucessor dele, que é um bom prefeito também. E, do outro lado, você tem o PT com alguns partidos aliados que foram buscar Jerônimo para ser o candidato, contando com a força de Lula. Isso é o quadro. Agora você que vai analisar, não sou eu. Mário, o maior princípio de uma democracia é o princípio da alternância de poder. Fatalmente ele ocorre de tempos em tempos. O atual governo, eu sou oposição a ele, o Wagner teve as suas qualidades e teve os seus defeitos. O Rui tem as suas qualidades e tem os seus defeitos. A gente tem que ter a capacidade e a humildade de elogiar o que está certo e prosseguir com isso e mudar o que está errado. Mas de quando em quando a população resolve mudar.
experimentou o novo com a Semineto à frente das prefeituras, da Prefeitura de Salvador, que teve um amplo apoio, e a última eleição que eu vi parecido a algo, e olha que eu era bem jovem, mas parecido a algo com o que está acontecendo agora, foi em 1986. Eu me lembro que eu tinha 16 anos, estava em Campo Formoso, e 4 horas da manhã estava uma multidão esperando o Valdir Pires naquela eleição de 1986. Se ele merece ou desmerece isso, essa eleição é igual. Mas foi uma onda. Foi uma onda. A Semineto vai ganhar a eleição naquele jeito que o Valdir ganhou. Pô, é impressionante o carisma, é impressionante, quem está acompanhando vê, é impressionante. Se você pegar o candidato do governo, e é por isso que ele fica, tem que nacionalizar, e botar na feira de Santana, de Serrinha, ninguém vai encostar, que ninguém sabe quem é, ninguém nunca viu. Eu estou aqui há 25 anos de mandato, 2 de vereador, 3 deputados estaduais. Vereador onde, Campo Formoso? Campo Formoso. 3 deputados estaduais. O atual prefeito de lá é ligado a você, não? É meu irmão mais novo. Não conhecia o Jerônimo, pessoal, nunca conhecia. Eu vi falar nele no dia que foi indicado. Cheguei em casa, falei que era o Jerônimo, minha mulher perguntou, e quem, o cantor? Aí eu disse, não. Então, imagine a população. Se você chegar ao Semineto, andar na feira de Tucano, de Euclides da Cunha, não precisa do prefeito. A população chega, parece que chegou um cantor sertanejo, pedindo para abraçar e tirar retrato. Então, é um fenômeno, nunca vi. É uma figura completamente diferente do avô que você conviveu muito, que tinha suas virtudes. Mas nenhum senador tinha o carisma que ele tem. Não sei se é pelo aspecto físico, das pessoas acharem que estão lidando ali com a criança, querem abraçar, proteger o que é. O fato é que ele vai ter essa oportunidade agora e espero e acredito que ele tenha a capacidade e a dimensão da responsabilidade e do peso que será liderar o Estado. Agora, Neto, outro dia eu conversei com o Neto, ele me disse que o recall do avô ainda é muito grande no interior. Porque Antônio Carlos Magalhães, você sabe, eu trabalhei com ele 14 anos, depois brigamos, mas no final estivemos juntos, não politicamente, porque eu saí da política, mas a amizade, o carinho, o respeito, eu elogio ele sempre aqui, não tem conversa. É muito grande. Mas Mário, porque as pessoas lembram com saudade de algumas coisas. O senador sempre teve a capacidade de ter alguns gestos em determinados momentos que ficam para a vida toda. Vou citar 2 exemplos idênticos que aconteceram agora. Há alguns anos o senador era governador do estado. Você lembra daquele episódio do assalto aos argentinos? Lembro. Que ele demitiu o secretário no mesmo dia, convidou ao Palácio de Ondina os argentinos, mandou pagar o hotel deles, mandou pagar a alimentação e deu 48 horas para o novo secretário identificar os criminosos e recuperar os pertences. Foi recebido. Aquilo deu repercussão nacional. Hoje aqui, às 4 da manhã, uma tripulação de bordo aqui na Avenida Tancredo Neves é assaltada e parece que não aconteceu nada. O secretário vem dizer que é um caso corriqueiro, uma fatalidade que podia acontecer. O secretário de Estado tinha que ser demitido no mesmo dia defendendo o consumo de maconha, defendendo o consumo de droga, o uso de droga. O que o governador está fazendo com um homem desse ainda à frente do destino? Esse rapaz é baiano, ele conhece a Bahia, ele sabe o interesse. Eu me lembro, uma legalização de droga. No meu primeiro mandato eu assisti a uma cena, dei muita risada, Comissão de Saúde. O meu colega de bancada, Henrique Mandetta, que virou ministro depois, participava de uma palestra sobre a legalização da maconha. Defendendo e tal. Para perguntar a opinião dele, ele disse, olha, o sujeito começa, eu sou contra, porque começa fumando maconha, daí a pouco vai para cocaína, heroína, vai para o crack, termina votando no PT. Mas fez uma gozação, não dá para o governador manter um secretário como esse, tinha que ser demitido mesmo hora. O que é que a Assembleia Legislativa está fazendo que não convocou esse homem para explicar como é que ele faz apologia ao consumo de droga? Mais ou menos, não foi bem. Foi, mano. Tem um. Eu sei que você não vai defender. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, é ardoroso defensor da descriminalização da maconha. E a sociedade aprova? Não sei, só vendo. Agora, vem cá, falar nisso. E jogo?
Quando é que a gente vai voltar a ter jogo nesse país? O Damares Nós não vai votamos deixar. na Câmara, né? Mas Damares pode não deixar. Está no Senado agora. Disse o presidente Pacheco que gostaria de votar, vai ver se tem ambiente para poder votar, mas a Câmara já fez a sua parte. Depois de muito tempo, nós votamos lá na Câmara. O Senado, é claro, deve fazer alguma alteração e voltar, mas se o Senado voltar, a gente quer esse ano ainda concluir a votação. O Brasil é a única democracia do mundo que não tem liberdade para poder legalizar o que já existe. Não é questão de a gente autorizar algo que não existe no Brasil. É legalizar o que existe. Você chegar em qualquer estádio de futebol, hoje tem aposta esportiva. As pessoas aqui com o smartphonezinho fazendo aposta esportiva. Você pega uma criança, se tiver acesso ao cartão de crédito do pai, entra num site aí da Indonésia, da Inglaterra e joga. E o jogo do bicho está espalhado em todos os lugares do mundo, convive. A gente convive com as pessoas que estão ligadas. Você tem 600 mil pessoas ligadas ao jogo do bicho, sem ter carteira assinada, sem ter direito previdenciário, porque é uma contravenção, fazendo de conta que não existe e existe, está aí. Paulo Guedes chegou, era o posto Ipiranga. Eu me lembro sentado aqui nessa cadeira que você estava Jair Messias Bolsonaro, deputado, candidato, pré-candidato a presidente. E eu perguntei a ele sobre economia, ele disse que eu não entendo nada, eu tenho meu posto Ipiranga, que é Paulo Guedes. O que você acha da economia na era Bolsonaro até agora? Eu acho que o presidente fez o correto com a pessoa errada. Paulo Guedes, para mim, é uma profunda decepção. Nenhum ministro do Estado teve tanta força na área da economia quanto o Paulo Guedes. Foi reunido, e você foi secretário disso, mas você entende o que é que nós estamos falando. Secretaria de Ministério de Planejamento, Ministério da Fazenda e até dos comércios. Você perdeu a capacidade de ter quem discutisse os interesses da indústria, como faz a Tereza Cristina, por exemplo, na agricultura, e várias vezes ganhou com relação ao Paulo Guedes. Mas ele pôde indicar todos os seus secretários, presidente do BNDES, presidente do Banco Central, presidente de Petrobras, presidente da Eletrobras, presidente de todos os bancos de desenvolvimento, ou seja, carta branca total. O presidente tratou ele realmente como posto Ipiranga. E aí eu te pergunto, você é um sujeito que eu reputo o mais preparado do Brasil, um jornalista mais preparado, porque já teve nos dois lados. Qual foi a medida que partiu do governo com relação à economia? Reforma da Previdência. Quem fez fomos nós, todo o protagonismo foi do Congresso. Olha que ambiente... E vindo de Temer, né? De Temer. Que ambiente a gente tem num país que o Congresso é que lidera uma reforma da Previdência. Reforma da administrativa está aí pronta para votar. Sabe por que não vota? Zero de participação do governo. Ele não dá uma única participação. Qual é o projeto importante que foi enviado ao Congresso Nacional a partir da iniciativa e do protagonismo do ministro da Economia? Zero, Mário. Zero. Eu acho que foi absolutamente um equívoco. Foi um sinal importante para o mercado, porque ele trouxe um homem de mercado, mas que não conhece absolutamente nada de como funciona o orçamento público. A gente podia estar anos-luz na frente se tivesse alguém, tipo o próprio presidente do Banco Central, que é um sujeito muito equilibrado, capacitado, que é o Roberto Campos. Aqui tem um ouvinte que diz: o valor das emendas do relator, esse que chama de orçamento secreto, foi de 16,8 bilhões, embora seja um percentual muito baixo, mas em termos de recursos é muito alto. Disso 6 bilhões para o Senado, 11 bilhões para a Câmara. Se você dividir por deputado, vai dar algo em torno de 20 milhões para cada um. Você, por exemplo, dê uns exemplos aí de uso. Você tem 42 municípios que você tem... Vou te falar aqui da minha terra, que está lá, infelizmente, a burocracia não faz que ande na agilidade que a gente gostaria. Eu consegui empenhar, no final do ano passado, 30 milhões para a construção de um hospital que vai estar destinado a tratamento de oncologia e cirurgia cardíaca. Num raio de 400 quilômetros, ou seja, só na capital tem serviço semelhante. A pessoa que quer fazer tratamento de hemodiálise tem que botar na van um paciente para poder trazer para Salvador, porque isso não é oferecido. A necessidade do Brasil, da Bahia, é ampla. Você não tem isso num município como Vitória da Conquista. Você não tem um município, isso em vários outros municípios importantes do estado que precisam ter. Vai ter lá, pela minha interferência, porque a gente conseguiu colocar. E se a minha atividade parlamentar, se a minha eleição, eu não tiver a possibilidade
de estar podendo fazer esse tipo de benefício para os municípios que eu represento, sobretudo a minha terra, que é a que me dá justamente a maior quantidade de votos. Para que eu estou fazendo lá o quê? Eu estou fazendo lá o quê se eu não puder fazer isso? Você acha que nessa eleição o Congresso vai ter uma renovação importante ou o fundo eleitoral e as vantagens que um deputado normalmente tem, quer dizer, de apoio, de pessoal, de verbas, etc., impede que haja uma renovação? O que é que você acha disso? Vamos lá. A vida como ela é. Nós temos, antigamente podia doação de empresa, hoje não pode. Aí, hoje, é doação de pessoa física, quem vai doar, numa economia como ele está fazendo, quem vai fazer doação de pessoa física para político? Então, ou é fundo eleitoral do orçamento da União, aberto, às claras, que você faz esse uso, ou é dinheiro do crime, por fora. O que é melhor para o país? Isso é feito na modalidade do que o mundo inteiro faz, um orçamento mínimo em relação à necessidade da gente ter uma democracia. Sim, mas você acha que pode haver uma renovação nessa próxima eleição ou não? Tem estados que isso é mais... Eu estava conversando com o Arthur Lira essa semana, a gente viajando, ele estima que 50% de renovação haverá em Alagoas, porque nos menores estados, que tem 8 a 11 deputados, é quase que uma eleição majoritária, eleição proporcional nesses estados. Aqui na Bahia já são 39, pelo que a gente ouve falar de nomes novos com capacidade de eleição, deve ter aí uns 9. Então, diminui a reeleição para 25%. Muito mais pelas características do Estado do que por questão de fundo eleitoral. Num determinado momento, no ano passado, se falava que você sairia candidato a senador. Você não quis? Não quis, não tenho, eu sei subir na balança e ver qual é o meu peso, meu tamanho. Eu tentei construir, ir para um partido que me desse condições para isso. Ninguém vai ser candidato em majoritária se não representar algum partido, né? Candidato por si só. E aí eu tinha que sair do Democratas para poder pleitear isso. Plantei o caminho, assumi o controle do PSL, só que lá na frente houve uma coincidência da construção e eu participei e ajudei nisso. Não podia botar meus interesses à frente dos interesses do país, a construção de um partido muito maior. Hoje eu sou o líder desse partido, líder de uma bancada de 56 deputados lá na Câmara dos Deputados, e eu não podia colocar isso à frente da questão da província, que era liderar um partido para poder estar disputando, estar na chapa com a Semineto. Vou continuar a fazer meu trabalho, merecer a confiança do grupo, não atropelar ninguém, ter a conduta que eu tive. Eu achava, nunca imaginei que saindo vereador de Campo Formoso me elegeria deputado estadual. Depois ser deputado federal e ter, graças a Deus, o nível de influência que eu tenho no Congresso. O resto é consequência. Eu continuo a trabalhar, daqui a 4 anos tem 2 vagas aí, quem sabe uma dessas não cai pro seu amigo aqui. E a chapa de Neto, quando é que você acha? Um senador já tem, que é Cacá, e o vice-governador Neto só vai saltar depois de São João. Mas todo mundo sabe fazer a leitura de que numa eleição como essa, se o Neto pudesse escolher do bolso dele, como o PT também, todo mundo, você acha que se o PT pudesse escolher outro senador do PT, eles iam botar Otto Alencar? A mesma coisa, Neto. Se ele pudesse escolher o senador dele, talvez ele me escolhesse. Se ele pudesse escolher o vice-governador dele, talvez fosse alguém do União Brasil. Mas ele tem que fazer composições. Tem que agregar a chapa. Foi buscar lá no PP, que é um partido forte, representativo, que tem 100 prefeitos, que tem 4 deputados federais, 8 estaduais, a primeira vaga na composição da chapa. Eu acho que ele tem que buscar em outro partido. Aí nós temos o Republicano, temos o PDT, temos o PSDB na Arca de Aliança, em outro partido que vai agregar isso. E eu acho que o Republicanos, pelo tamanho que conseguiu sair depois da janela, é o partido que se coloca mais forte para essa indicação. Elmar, muito obrigado. Espero que você volte aqui outra vez. Não fique esperando o convite, não, que você não precisa. Prazer muito grande. Você sabe que eu adoro vir aqui aprender contigo. É o sujeito que mais conhece. Esse aí sabe política, viu? Esse é um político aí que conhece, sabe trabalhar. Um abraço para você, foi muito bom, viu? Muito obrigado. Abração, Mário. Falo sempre de ti, nós temos amigos em comum que gostam muito. E a gente fala muito. Isso, pois é.
E eu gosto muito de você, rapaz, e aprecio o seu trabalho. Você é danado, você sabe trabalhar e não tem vergonha de falar o que você pensa, não. Eu admiro muito isso, viu? Que em política você sabe que é difícil, né? Você vai muito pela conveniência. Eu já vi você dizer coisas assim importantes que estavam no seu coração. Um abração para você, sucesso na sua campanha, viu? Abraço, obrigado. Espero voltar aqui mais Quando rápido. você quiser, sim, com certeza. Valeu, Omar.